Olá, está começando Igreja em Saída, o nosso espaço diário de levar até você, até toda a sua família, tudo que é notícia de uma igreja missionária, uma igreja sinodal no Brasil. Que alegria ter a sua companhia e hoje, como de costume nessa semana, estamos aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, onde acontece a 59ª edição da Assembleia Geral dos Bispos. E você sabe que também é costume aqui na quarta-feira a gente ter a participação da CNBB, do jornalismo da CNBB, trazendo os destaques da conferência, os destaques do portal da CNBB. E hoje a gente tem essa participação, mas de uma forma diferente, porque está aqui ao meu lado Manuela Castro, junto com a Júlia. Manu, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Prazer ter você pessoalmente aqui com a gente. Muito obrigada, para mim é uma honra estar hoje pela primeira vez ao seu lado, que a gente está sempre um do lado do outro, mas pela tela. Com uma tela no meio, né? Hoje estamos aqui tete a tete. Pois é, fica mais fácil o nosso bate-papo, Manu, e eu queria pedir a sua ajuda, então, para a gente falar para quem está em casa de como é que tá os trabalhos na Assembleia, principalmente do dia de hoje, né? A gente sabe que hoje é um dia muito movimentado, com muita coisa para ser discutida, começando, por exemplo, pelo Estatuto da CNBB, né? Exatamente. Hoje é o dia mais lotado, que tem mais assuntos na pauta, com mais decisões. Então, começou a discussão exatamente pelo Estatuto da CNBB, houve muito avanço das decisões, do que deve ser modificado ou não no texto base. Lembrar que o Estatuto é um documento muito importante, né, que diz realmente como deve funcionar a CNBB. Então, ainda não houve a votação, mas bastante avançado já para encaminhar para a votação na próxima sessão. Bem, que também estava com bastante expectativa e já houve a votação é em relação à tradução do missal, né, Manu? Exatamente, a tradução do missal, que já tem aí 18 anos de discussão, gente. Pensa, ter que traduzir o missal dos seus escritos originais, lá de várias línguas bastante antigas, depois de 18 anos, aprovado. Finalmente sai agora o missal. Tanta gente pergunta lá para a gente da CNBB, quando que vai sair esse novo missal? Então agora temos um missal para a gente ter uma missa mais antenada na nossa língua nos dias de hoje, mais fácil de entender, tema aprovado. Também foi aprovada, Manu, e é outra coisa que gera expectativa, principalmente dos nossos colegas da imprensa também, né? Que é aquela fala, aquela mensagem da Conferência do Episcopado Brasileiro ao povo, né? Ao fim da Assembleia. Essa mensagem já está aprovada, é isso? Já está aprovada, foi aprovada agora de manhã também, logo depois da aprovação do missal. E só para o pessoal em casa entender por que ela é tão importante, é aquela mensagem que sempre ao fim da Assembleia, os bispos escrevem, direcionada ao povo, sobre a realidade social que o povo está vivendo no momento. E como nós estamos em ano de eleição, essa é uma mensagem muito aguardada, porque o povo quer saber o que os bispos têm para orientar a população em um ano eleitoral. Ela foi aprovada hoje, mas ela só vai ser publicada no último dia, no finzinho mesmo da Assembleia. Então, sexta-feira a gente sabe o que tem aí de mensagem para o povo brasileiro. Manu, além disso, vale a gente pontuar também, seguem as discussões em relação ao Ministério dos Catequistas e também das diretrizes da ação evangelizadora. Exatamente, o Ministério do Catequista é um tema muito aguardado, que a gente lembra aí que o Papa, né, estabeleceu o catecismo, a catequese como um ministério, e aí cabe a cada país determinar como é que vai ser feito na prática isso. E isso é o que está sendo discutido aqui hoje, vai para aprovação. Teve discussão hoje, ainda não aprovação. Diretrizes gerais da ação evangelizadora são aquelas diretrizes que determinam como que a igreja vai trabalhar nos próximos 4 anos. É importante, fazendo uma comparação, é que nem a lei orçamentária no Congresso, que determina como gastar o dinheiro nos 4 anos, a gente também tem um documento assim, que diz como a gente vai agir nos próximos 4 anos. Então essas diretrizes, elas entram em discussão agora, mas elas só passam a valer no ano que vem para a próxima gestão da CNBB, que no ano que vem é a Assembleia que vai eleger a nova presidência. Então, já estamos em discussão este ano também. Manu, e você citou o Santo Padre agora nessa sua última resposta, inclusive Santo Padre que recebeu uma carta da CNBB, do Episcopado, falando sobre esses trabalhos, né? Exatamente. Sempre é uma tradição também que já tem na Assembleia de escrever uma carta ao Papa explicando um pouco o que está acontecendo aqui. Então, o primeiro tema dessa carta é falando sobre o tema geral da Assembleia, que é a sinodalidade, que é o mesmo tema do Sínodo dos Bispos que o Papa está realizando lá no Vaticano. Então, os bispos explicaram nessa carta, né,
por que dessa inspiração da sinodalidade que está sendo a diretriz dos trabalhos aqui na Assembleia. Eles escrevem assim, para o Papa. Esta inspiração foi enriquecida pela conclusão da fase diocesana do sínodo em todas as igrejas particulares do Brasil, que nos proporcionou a oportunidade de conhecer um retrato da escuta realizada nas comunidades. E nessa carta ao Papa também fala-se sobre os 200 anos da independência do Brasil. Vou falar aqui rapidamente um trechinho. Neste contexto, a sociedade brasileira se encaminha para a eleição dos seus representantes legislativos e executivos em âmbito nacional e estadual. Contudo, observamos que o contexto da comemoração histórica e do exercício democrático de direito desenvolve-se sob clima de tensão entre os poderes da República. Está aí a preocupação dos bispos do Brasil, que deve ser refletida na Carta ao Povo também, com certeza. Mas eles já adiantam para o Papa como é que está a situação democrática aqui no Brasil. Ou seja, mano, muita coisa acontecendo, por isso é tão bom ter a presença de vocês aqui tão pertinho, trazendo esses destaques para a gente, para quem está em casa. Aliás, já que a gente está falando de informação, atualizando quem está em casa para saber tudo o que acontece na Assembleia, vamos conferir agora a reportagem do Eduardo Góes, mostrando um pouquinho de como foi a coletiva de ontem, a entrevista coletiva desse segundo dia de trabalhos. Foram repercutidos 2 temas. O primeiro deles, o documento 114 da CNBB, que trata da animação bíblica. E o outro tema é a Jornada Mundial da Juventude de 2023, a ser realizada em Lisboa, Portugal. Presentes o arcebispo de Curitiba, Paraná, José Antônio Peruso, e o bispo de Garanhuns, Pernambuco, Dom Paulo Jackson. Ambos ajudaram na elaboração do texto sobre animação bíblica. A palavra animação, é bom entender, é bom explicitá-la melhor. Não é aquela motivação psicológica, aquele vigor de tipo estado de ânimo. Animação vem de alma, anima. Ou seja, uma pastoral cuja animação não seja, cuja alma não seja a palavra de Deus, vai ter alguma outra palavra, não necessariamente a dele. E se é a pastoral, ao risco da pastoral não pastorear, se a origem não proceder do modo de pensar, de ser, de se revelar da parte do pastor. A palavra pastoral vem de pastor. Dentre os desafios, por exemplo, temos o primeiro, que é o desafio do acesso à Bíblia Sagrada. Não temos ainda Bíblias traduzidas para vários grupos nativos, povos indígenas, por exemplo, da Amazônia. Então, que a CNBB, por meio da Comissão Bíblico-Catequética, possa ter projetos de tradução da Bíblia para povos indígenas que não têm ainda acesso à palavra de Deus. A pregação da palavra como anúncio querigmático, o primeiro anúncio. Nós temos normalmente a ideia de que o Brasil é um país católico ou um país evangélico, que todos já foram evangelizados. Isso absolutamente não é verdade. Houve um verniz de evangelização, mas isso precisa ser aprofundado. E é preciso para muitos ambientes, de novo, o anúncio primeiro, o anúncio querigmático. Então, o capítulo 3º, que trata dos desafios, eu creio que é o capítulo mais importante, porque nos coloca diante dos olhos as grandes metas, os grandes desafios ingentes, imensos que temos pela frente. Este segundo dia de coletivas aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida contou com a participação do Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Ele fez aí um convite especial para que todos os jovens brasileiros também possam participar da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano que vem. Jornada Mundial da Juventude em Portugal, sem o Brasil, não está não, era coxo, não podia ser não. E por isso nós temos a certeza que o maior contingente de jovens na peregrinação de Lisboa, neste encontro mundial, terá que ser o Brasil. O Brasil tem que nos salvar nesta jornada. E acreditamos que os jovens do Brasil, com a experiência, muitos que tiveram da jornada do Rio de Janeiro, que desejam e têm o coração disponível para ir até a Europa, para ir até Portugal. Digamos que agora são eles que nos levam à esperança, não é?
Portugal precisa de jovens, precisa de esperança, precisa de sonho e nada mais, nada menos melhor do que isso, do que os jovens do Brasil, do continente da esperança, para testemunharem a sua fé junto dos jovens de Portugal e junto dos jovens do mundo inteiro. Só pode ser Brasil. Isso mesmo, fica esse chamado para toda a juventude. Aliás, mais informações sobre essa comitiva da JMJ de Lisboa que está aqui na Assembleia, a gente mostra para vocês aqui no programa. Falando em mais informações, Manu, quem quiser saber mais sobre o que está acontecendo aqui na Assembleia, só olhar lá no portal, né? Exatamente, a gente está com uma ampla cobertura, mais de 8 matérias por dia só sobre a Assembleia, cnbb.org.br, você acompanha tudo e também nas nossas redes sociais, em @CNBB Nacional. Isso aí, Manu, obrigado, viu, pela participação aqui no programa com a gente, que alegria ter você pessoalmente. Obrigado também a todo mundo aí de casa que acompanhou, que participou do programa. Lembrando que a gente te espera amanhã no mesmo horário, tá bom? Beijo, tchau, tchau.